Oi. Ai, oi, menino, tudo bom? Ah, que loucura. Banana, mas de novo. Você quer que eu faça um vídeo de como é que poda a planta, é? Ah, eu vou na sua casa arrumar, mas olha, vou fazer esse vídeo pra senhora me fazer, para ele passar raiva, entendeu? Tá bom, você vem aqui mais tarde. Ah, tá bom. Também te amo. Tá bom, banana. Tá bom, eu vou mais tarde. Ah, você se inscreveu no canal? As pessoas estão comentando, né? Estão gostando da meninada? Tá bom, tá bom. Tá, beijo. Tchau, banana. Ai, hoje eu não tenho onde pôr meu celular. Ah, põe aqui. Tá bom. No sovaco só de verão? No meu sovaquinho. Aqui, ó. É tipo aquele sovaco. Aí. Oi, Vovs, tudo bem com a senhora? Vovs, seguinte, a senhora está me irritando. Sabe por que a senhora está me irritando? Porque a senhora está podando essas plantas da maneira errada. Me fiz uma promessa que eu ia parar de brigar com a senhora, que eu ia ser mais compreensiva, mas eu não estou conseguindo, Vovs. A senhora viu como a senhora podou sua planta? Você foi lá e fez assim, crack, arrancou um teco dela? Ela ficou chorando o dia inteiro, você nem viu. Então, pera lá, que hoje a gente vai ter vídeo de como podar suas plantas. Eu vou tentar ser fofa, tá bom? Seguinte, Vovs, quando a senhora vai podar suas plantas, primeiramente, a senhora pode ver este vídeo. É aqui ou é aqui, eu não sei. Porque eu sou velha, que faz isso, aquele mocinho lá que faz os vídeos comigo, sabe? Né, mocinho? Faz sim aí. Aí, mocinho. Então, o mocinho que sabe, ele põe lá os negócios, eu não sei onde é que fica, mas vamos lá. Como a senhora assistiu aquele vídeo, a senhora já sabe que não pode podar a planta com faca, senão eu apareço à noite e vou lá pegar no seu pé. Ainda não, porque eu não virei fantasma, apesar de eu estar velha. Por que não pode cortar com faca? Por causa disso, querida. As facas geram um corte inadequado para sua plantinha. Se você rasgar as fibras ao invés de cortar, aí, já fez errado. Já fez errado. O que acontece? Fica com o caule exposto e esse lugar fica propenso a pegar bactérias e fungos indesejados. Então, a Vovs não vai fazer isso, né, Vovs? Então tá bom, já que a senhora me prometeu que não vai fazer isso, vamos ver como que a senhora vai fazer. A gente tem duas ferramentas. O alicate de poda, esse nome eu não tenho certeza se ele é muito certo, mas eu acho que é a melhor maneira da senhora entender para que serve esse instrumento. E tem a tesoura de corte, que é essa aqui. Também não sei se é o nome mais certo, mas é o melhor jeito da senhora saber o que é o que. Para que servem essas duas ferramentas? O alicate de poda, ele é assim, ó, bem robusto. Então ele vai conseguir cortar galhos mais fortes, mais espessos, mais duros. Tipo esse aqui, que eu não vou cortar porque ele tá bem, mas eu vou fingir. Tique, tique. Agora, a tesoura de corte, ela é para quê? Galhos mais ligeiros. Ligeiros nem é, porque galho fica parado, não é isso. Mais delicado. Mas para galhos, é que em italiano é leggero. Se não sabe, a Vovs sabe falar italiano, tá bom? Tem esse tipo de tesoura aqui, desculpa, esqueci um pouco o nome. Essa tesoura é para galhos mais delicados, para galhos como este. Mentira, não cortei. Para galhos mais finos, para galhos mais quebradiços, que ela vai lá e tchim. E é muito mais delicada essa tesoura. Então, se você tem um galinho muito difícil de achar, de acertar, você usa essa tesoura. Beleza, muito bonito. Vamos prosseguir aqui. Agora que a senhora já entendeu quais os materiais que a senhora precisa, esse não. Era faca. Vamos entender como é que poda. Primeiro tipo de poda, poda de limpeza. Na poda de limpeza, a gente precisa retirar as folhas secas. Então dá licença aqui um minutinho. Vovs, esse é um momento de desapego, tá bom? Você vai retirar as folhas mortas. Nesse caso, pode ser com a mão? Pode, porque, né, morreu. Tipo, não tem mais nada, não tem nada aqui que você vai salvar. Eu vou jogar aqui no chão. Porque eu tô no mato aqui, tá bom? Na sua casa a senhora joga no lixo. Bom, então isso aqui praticamente não é uma poda, né? A gente simplesmente retirou todas as folhas secas.
Por que a gente faz isso? A planta naturalmente faria isso sozinha, ou seja, ela ia se libertando dessas folhas secas. Mas como a gente tem uma preocupação estética com as nossas plantas, porque não vamos nos enganar, a gente quer elas porque elas são bonitas também, a gente retira isso, facilitando o processo das plantas. Assim elas podem crescer mais rapidamente, porque você parou de concentrar a energia dela numa planta que estava morrendo. Então, como ela não vai ter que fazer esse processo, ela vai crescer mais feliz. Nesse momento, também de Let It Go, a gente tem um outro tipo de poda. E essa é muito importante porque as pessoas geralmente fazem isso errado. E a planta acaba morrendo ou perdendo tanta força que ela fica fraca, tem doenças e coisas do gênero, porque as pessoas não querem desapegar. Vovs, veja essa minha planta. Ela tá feia, né? Como você pode ver, apesar dela estar feia, nem todas as estruturas morreram. Elas estão danificadas, mas elas não morreram. Tem dois tipos de estrutura. Tem uma que está danificada e está partindo para um processo de deteriorização, ou seja, ela vai morrer de qualquer maneira. E a planta vai ter um tempo específico para se libertar dessa folha que não está mais saudável. E tem uma outra folha que ela só está feia. Ela vai se recuperar? Não. Então, nesse momento, a gente tem que fazer a poda. Essa é uma poda de galhos e folhas danificadas. Aqui nessa plantinha, essa folha passou por um momento de muita seca e ela ficou com a folha totalmente danificada, tá vendo? Ela tá seca e ela vai morrer. Essa folha aqui, ela passou por um período de seca muito forte e ela tá se deteriorando e ela vai morrer. Então eu vou fazer a Marie Kondo e vou desapegar do que não me faz mais feliz e nem a minha planta. Muito obrigada. E vou cortá-la. Não faça isso na sua casa, criança, que a avó vai ficar brava. Isso também acontece aqui, tá vendo? Esse galho, ele era uma flor como essa, que sofreu uma quebra, a flor começou a morrer e agora ele tá lentamente se deteriorando, tá vendo? Aqui embaixo ele ainda tá vivo, mas aqui ele tá morto. Como a senhora aprendeu no outro vídeo, no vídeo de materiais, a gente vai limpar a nossa tesoura para poder cortar esse galho. Por quê? Essa plantinha anterior podia estar com alguma doença que eu tô passando por essa. Ou essa podia ter algumas bactérias e fungos específicos que ela precisa para viver, que são maléficos para essa plantinha. Então, pera que eu vou pôr mais álcool. Coloquei meu álcool. Vou limpar a minha tesoura. Ops. Ops. Se você for uma criança ou se você tiver muito problema com coisas afiadas, peça para alguém te ajudar. Ou peça para um adulto para ele poder fazer isso por você, porque é perigoso você se cortar, tá bom? Então tá bom, vamos continuar. Agora que eu tô com a minha tesourinha limpa, eu vou cortar a minha plantinha. E vamos tirar esse galho fora, porque ele só tá tirando vida da minha plantinha. Agora que a senhora já entendeu o que a gente faz com os galhos que estavam morrendo, a gente vai entender o que acontece com os galhos feios. Este galinho aqui é um galinho feio, tá vendo? É uma folhinha feia. Esse aqui é um outro tipo de folha. É uma folha que tá danificada. Ui, ai, ai, quase caiu minha banana. Essa folha aqui, ela é feia, mas ela é saudável. Para a planta, isso não é exatamente um problema, porque a planta, ela não liga muito se ela tá bonita, entendeu? Ela não precisa disso. Mas a senhora não vai querer esse galho, por quê? Sim, obviamente por uma questão estética, né? Se a senhora não se importar, a senhora pode deixar aí. Mas esse galho, ainda que ele se desenvolva, ele nunca vai deixar de ter esses defeitos, tá vendo? Ele vai ser para sempre assim. Se a senhora quiser, a senhora pode cortá-lo, porque folhas e galhos não se regeneram, eles apenas morrem. É isso. Agora que a senhora já entendeu tudo de folhas danificadas, vamos entender como funciona a poda de altura e a poda lateral. Para a gente fazer a poda de altura ou a poda lateral, a gente precisa entender algumas estruturas. Para isso, eu trouxe a minha amiga Croton. Sim, ela se chama Croton e é uma mulher. Com a Croton, a gente vai conseguir entender bem direitinho essas estruturas. Existem dois tipos de gema. A gema
apical e a gema lateral. A gema é isso aqui, ó. Tá vendo? O mocinho disse que você tá vendo. Tá vendo que tem uma mini folhinha? Então, esse negocinho aqui é a gema apical. Ela se chama apical porque ela está no ápice. Na gema apical, a gente encontra o meristema. O meristema é um tecido responsável por adicionar mais células às plantas. O meristema apical, ele faz isso no sentido do sol. Então, ele é responsável por fazer a planta crescer de altura. Esse tecido, ele vai à procura do sol. Então, ele vai aumentando a altura da planta para que ela fique cada vez mais próxima ao sol. Na gema lateral, a gente tem um meristema axial. O que isso quer dizer? Ele vai adicionando células para multiplicar a quantidade de galhos. Enquanto na gema apical a planta crescia para cima à procura do sol, na gema lateral o meristema axial vai fazer a planta crescer em volume. Ficou claro? Olha, se não ficou, eu vou te mostrar. Dá licença, Croton, eu vou ter que te mudar de lugar. Tá vendo essa plantinha aqui? Este galho, na ponta desse galho, a gente encontra o meristema apical, que é isso aqui. Na lateral desse galho, a gente encontra os meristemas axiais nas gemas laterais. Na gema lateral, a gente pode ver que a partir de um galho vão nascendo vários galhos. O que isso quer dizer, banana? Tá ficando muito complicado. Muito simples, bebê. Se você cortar o seu galho por aqui, a planta para de crescer em altura. E isso vai fazer com que ela cresça lateralmente. Ou seja, você corta ela aqui, as gemas laterais são potencializadas. Ou seja, ela vai crescer em volume. Quando eu corto ela por aqui, o que acontece? A planta deixa de reproduzir galhos. Ou seja, a planta vai ficando mais minguada. Entendeu, Vops? Peraí que tem mais uma coisa pra gente falar. Como de fato eu vou fazer essa poda? Seguinte. Menina, que raiva é essa? Deixa essa outra em paz. Ai, tem um bichinho aqui. Oh, bichinho, tudo bom? Tem mais uma última estrutura que vai ajudar a gente a entender isso aqui. As gemas, elas ficam nos nós. Ai, banana, o que são nós? Nós são isso aqui, ó. Tá vendo que tem tipo um anelzinho onde nascem outras folhas ou outros galhos? Isso é um nó. Quando a gente vai podar uma planta, a gente tem que cortar o mais próximo possível depois de um nó. Aqui. Por que a gente faz isso? Quando eu corto aqui, olha o que acontece. A planta vai lentamente se deteriorando até que ela perca todo esse pedaço de caule, porque esse caule não vai mais se reproduzir até chegar no nó. Aqui no nó, a gente tem o lugar onde a planta vai continuar a se reproduzir. Portanto, quando você corta próximo ao nó, você facilita a vida da planta. Ela para de gastar energia tentando fazer aquele pedaço de caule viver, porque ele só vai se deteriorar. Outra coisa importante, quando você corta um galho ou uma folha, ela nunca mais vai nascer outro galho ou folha no mesmo lugar. Portanto, se eu cortar isso aqui, o que acontece? Esse galho e essa folha para de existir e novos galhos aparecerão. Isso é muito importante, porque, vejamos, eu vou cortar essa planta aqui. Tá vendo a quantidade de nós que tem aqui? Se a minha intenção é que este galho pare de existir, se por algum motivo eu não quero mais esse galho lateral, eu não posso cortar ele aqui no meio. Porque se eu cortar ele aqui no meio, você tá vendo que a gente tá entre nós? O que acontece quando eu corto aqui? Eu vou cortar, tá? Esse nó é ativado e o meristema, ele é potencializado. Ou seja, se a minha intenção era que não houvesse mais esse galho, o que eu fiz, na verdade, foi a proliferação de novos galhos. Então aqui, ao invés de ter um galho, começa a nascer vários. Então quando a gente vai cortar, a gente tem que cortar bem rente ao nó. Chega aqui, Vovs, que tem uma questão aqui, bem pertinho. Isso aqui é o cotovelo da planta. Nessa bolotinha é onde ficam
onde fica o meristema. O meristema, além dele ativar a reprodução das folhas, ele também ativa a recuperação do galho. Se eu cortar aqui, eu corto o galho numa geometria tal que o meristema não consegue se fechar corretamente, deixando a planta exposta a bactérias e fungos indesejados, o que pode fazer com que ela morra. Então, quando eu for cortar um galho, eu tenho que cortar depois dessa bolinha, o mais rente possível. Paralelamente à seção do galho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu corto, esse corte está totalmente uniforme. Ele está exatamente da espessura que o galho era originalmente. Como é fazer isso errado? Se eu cortar ele assim, se eu cortar ele na diagonal, o que acontece? Eu crio uma superfície maior do que a seção original. Ou seja, eu crio uma superfície que o meristema não consegue se recuperar de maneira uniforme e a planta fica aberta. A gente pode também cortar o galho a 45 graus, mantendo essa uniformidade da seção. Só que isso é para cortes específicos quando a gente tem mais de um galho próximo para evitar algum tipo de doença. A gente sempre corta a 45 graus do galho do lado. Aqui tem esses dois galhos. Eu corto a 45 graus longe do outro galho, para a água cair e ir embora. Entendeu? Dessa maneira, a água que cair aqui, ela vai escorrer embora e não vai prejudicar esse galho aqui que eu quero manter. Bobs, a senhora me promete então que vai podar direitinho suas plantas? Eu fico muito feliz da senhora se comprometer com isso. Sabe quando a gente tá andando na rua e a gente vê uns galhos meio bizarros, que começam a nascer vários galhos do mesmo galho e aí fica uma montanha de galho, aí a planta fica toda desequilibrada, ela não tá entendendo nada que tá acontecendo, ela fica super triste, cai e morre. Não faz isso com essa planta, né? Sabe por quê? Vou te contar uma coisa muito linda das plantas. Mas é muito lindo, assim, eu quero meio que chorar dessa coisa que eu vou contar. Você sabe qual é a diferença principal entre os animais e as plantas? A diferença é que as plantas, ela tem o meristema. O meristema é um tecido que os animais não possuem. O meristema, ele continuamente adiciona células às plantas, ou seja, as plantas nunca deixam de crescer. A sua planta, ela está sempre em desenvolvimento. Diferente dos animais, que depois de um tempo, quando eles chegam à fase adulta, eles param de crescer. Ou seja, a pele deles permanece do mesmo tamanho, a altura deles é a mesma. Uma planta, ainda que ela chegue na sua altura máxima, ela sempre vai ficar mais larga, ela sempre vai ter como se renovar. Então, com isso, Bobs, segue a gente aqui no Plantando Bananeira, dá um like nesse vídeo e vamos amar as plantinhas. Beijos, manda foods.